todas falam, Joana, eu nunca imaginei que eu fosse comer tanto. Eu nunca imaginei que... Eu hoje faço um prato de pedreiro, tem algumas que falam, brincando, né? Então, assim, tá muito envolvido, porque você vai fazendo do seu jeitinho. Aí você vai diminuindo a alimentação, pulando refeição, reduzindo aqui, reduzindo lá. E eu vou dizer para você que já tive 113 quilos. Você acha que eu comia assim muito, muito absurdos? Não, eu não era aquela gordinha que comia absurdos. Eu comia errado, algumas coisas que eu não devia, mas eu nem tomava café da manhã. Minha primeira refeição era ao meio-dia, né? E aí, até o meio-dia, que tamanho que era aquele pratinho? Um pouquinho maior, com certeza, né? Então, está muito envolvido com isso. Hoje eu trouxe uns números para as pessoas observarem um pouco, que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, aponta que a obesidade é um dos principais problemas de saúde pública hoje no mundo. Estima-se que em 2025 teremos mais de 3 bilhões de pessoas acima do peso em obesidade. Hoje, no Brasil, a gente já tem 20 milhões. E imagina que a obesidade já está pegando praticamente 19% da população e sobrepeso 54%. Isso das pessoas acima de 18 anos. Então, imagina que mais da metade da população está de sobrepeso, em torno de 68%. E a consequência disso é o aumento das doenças metabólicas, diabetes tipo 2, hipertensão, né? Então, a obesidade, ela gera muitas dificuldades na vida das pessoas, envolvendo preconceitos e limitações. Limitações físicas. Então, quando a gente pensa assim, Joana, o que a obesidade e o sobrepeso me traz como limitação? Cada pessoa pensa na sua limitação. Pode ser na sua residência, pode ser limpando a sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser conseguindo um emprego, um namorado, um marido, enfim, lidando com seus filhos, né? Então, todo mundo tem limitações diferentes, mas características do seu dia a dia, do seu tipo de vida, no seu estilo. Eu trouxe algumas aqui que eu acho que é legal as pessoas analisarem, pensarem assim, porque muitas acham que isso é normal. A gente vai perdendo a ideia de uma vida normal por ser comum. Então, será que é normal eu ter dificuldade de colocar o meu calçado? Se torna, depois de tantos anos, você ajeita... Sabe quando você arruma jeitinhos de amarrar o cadarço quando você tem uma barriga muito grandinha? Uhum. Então, você começa a fazer isso muitos meses, muitos anos, e isso se torna normal. Sim. Então, quando as pessoas fazem um emagrecimento na clínica, elas começam a conquistar uma vida que elas não lembravam mais que elas tinham. Por isso que elas saem de lá muito felizes, a velocidade que elas têm na vida. Se eu conseguir resolver isso, eu consigo resolver tudo. Por isso que elas melhoram na família, na vida profissional, na vida de amizades, num todo, né? Então, isso é muito interessante. Nós vivemos com limitações, porém, muitas delas a gente nem percebe mais. Isso é interessante, né? Que bacana. Ô, Joana, só mudando um pouquinho de assunto aqui, falando dos ouvintes, a semana passada você saiu e encheu aqui o meu WhatsApp aqui de mensagens, né, dos ouvintes. E a Grace do Badenford adora o quadro com a Joana. Conheço a Grace. A Grace, por exemplo, já sabe que eu tomei de café da manhã hoje de manhã. Ah, ela sabe? Ela já sabe que eu jantei ontem. A gente tem uns grupos onde as pessoas conversam. Vocês têm uns grupos no WhatsApp? E ela faz parte do nosso Viva Mais Leve Experience. E lá onde eu divulgo e ajudo as pessoas e estimulo a alimentação. Então, eles sabem exatamente a minha vida. Onde eu ando, por onde eu ando, o que eu como, quais são as minhas escolhas. O que você comeu hoje de manhã? Hoje de manhã eu comi um pão integral delicioso, com um ovinho, com café e um suco verde. Bem bom. Ela vai falar ali, hein? É a forma que a gente utiliza para estimular as pessoas, né? Sim. Meu Deus, como é que a Joana conseguiu emagrecer 45 quilos e não voltou mais a engordar depois de 25 anos tentando o emagrecimento? E como eu sempre digo, eu não tinha dificuldade de emagrecer. Eu tinha dificuldade de me manter. Eu emagrecia com coisas loucas também, né? Então, fazendo dietas malucas, tomando remédios, fazendo bariátrica, vários outros shakes, vigilantes do peso, tudo que você imagina eu fazia. Joana, onde que o exercício físico entra nos seus programas? Eu vou comentar contigo o seguinte, como a gente tem uma clínica de reabilitação e fisioterapia muito relacionada à saúde, muitas pessoas que me procuram têm limitações em relação à atividade física, algumas contraindicadas, inclusive. Cadeirantes, pessoas que já não têm membros. Então, eu vou dizer para você assim, as pessoas dizem, não é possível emagrecer sem fazer atividade física. Não é uma verdade. A gente tem, sim, estratégias para isso. Só que, claro, se você pode fazer atividade física, ajuda, e muito, não só o emagrecimento, mas adquirir uma
qualidade de vida e uma saúde, né? Como eu falei no último quadro, antigamente, se você queria comer uma goiaba, você tinha que subir no pé. Hoje você pega na sua geladeira. E aonde está essa atividade física que nós paramos de fazer? Se você queria comer carne, você tinha que caçar, correr. Hoje ela está ali no pacotinho. Então, essa atividade física está nos faltando. Porém, nós adaptamos a atividade física para as pessoas que não têm tempo, que às vezes têm algum problema ortopédico, enfim, não pode, tem algumas limitações. Então, tudo é adaptado, né? Hoje eu consigo atender pessoas que não têm tempo. A atividade física é 4 minutos na sua casa. Né? Uhum. Então, pode fazer 4 minutos na casa da pessoa, pode não fazer atividade física se isso for uma realidade para a pessoa, a gente vai analisar. Ela pode fazer atividade física com orientação de fisioterapeutas na nossa clínica, que a gente tem específico para esse grupo de pessoas que têm dificuldade, ou que está num sobrepeso, obesidade, às vezes caso de obesidade mórbida, né? Aquela situação que a pessoa pensa, eu não emagreço se eu não fizer atividade física. Mas eu não posso fazer atividade física porque eu estou muito acima do peso, eu vou me lesionar. Uhum. Então, quando a gente entra nessa rodinha, as pessoas tendem a engordar cada vez mais. Círculo, né? Então, a gente precisa de ajuda profissional e nós temos a equipe preparada para isso. Joana, eu vou trazer uns números aqui para você, para a gente discutir. Você trouxe uns números aí também. 124 milhões de crianças e jovens com obesidade no mundo. 5 vezes maior probabilidade de obesidade na vida adulta. No Brasil, 1 em cada 3 crianças com excesso de peso, sobrepeso ou obesidade. 30% de crianças e adolescentes com excesso de peso no Brasil. Nós estamos falando de crianças. Eu estou toda arrepiada aqui. Futuramente nós vamos ter adultos obesos se não cuidar. Isso. No Centro Valora, começa a partir de que idade trabalhar isso tudo? Dá para uma criança também seguir os seus programas? Eu chego a me arrepiar e me emocionar porque eu fui uma adolescente gordinha, uma criança gordinha, e eu sei o que é estar nesse período da vida sendo diferente dos outros colegas, sendo excluído na escola. Mesmo que hoje não tem bullying, o preconceito está nos olhos, né? Sim. E eu vou dizer para você que eu atendo vamos dizer, pré-adolescentes a partir de 12 anos, né? E antes disso, eu ajudo a família a emagrecer aquela criança. Então, por exemplo, através da rádio, uma senhora ouviu e ela trouxe o filho, a nora e o neto. O neto engordou 15 quilos ano passado, em 1 ano. Ele tem 8 anos, tá? Todos estão emagrecendo demais. O João já emagreceu mais de 8 quilos. Uma criança emagreceu 8 quilos em 60 dias. É algo assim muito rápido. É porque a alimentação dele estava muito errada mesmo, né? E o que eu vou trazer para você é o seguinte: a responsabilidade da obesidade infantil e desses pré-adolescentes é dos pais. Por quê? Porque essa criança não tem habilidade financeira e ele come o que tem em casa. Então, se ele vai na rua comer, os pais deram dinheiro. E se ele engorda em casa, a comida está dentro de casa. Então, às vezes, eu não culpo os pais por isso acontecer, mas sim de não ir atrás de ajuda, de conseguir ajudar essa criança, entende? Porque o que será dele na frente? Né? Será que vários adolescentes falam para mim assim, eu estou atendendo adolescentes de 130, 140 quilos, que além de estarem muito acima do peso, gostam muito de jogos, né? Só ficam em casa, porque agora é realidade. Vida sedentária, né? Isso, e assim, eles têm vergonha de sair de casa, e tá tudo bem, porque daí no jogo eu sou bom, ninguém me vê, tá tudo certo. Lá eu sou forte. Então a gente tem que cuidar que a gente tem um outro cenário aí. E o que acontece com isso? Eles se sentem excluídos na atividade física, na escola, a carteira deles tem que ser especial, e aí às vezes não está na sala, eles têm que ir em outras salas, os uniformes têm que ser encomendados, em todos os sentidos eles se sentem excluídos. Assim, eu percebo assim, o quanto traz sofrimento para eles e para a família, e a família não pode agir com indiferença, precisa buscar ajuda. Eu atendo muitas mães que querem sim estar melhor, ter saúde, mas para aprender a fazer reeducação alimentar e conseguir comigo adquirir estratégias para como lidar com a criança, para como lidar com o adolescente. Até porque cada um reage de um jeito, né? Um fica estressado, outro fica depressivo, o outro já não liga muito para isso. Cada um reage diferente. E as crianças, é interessante comentar sobre isso, que na adolescência os pais já não têm mais muito domínio, eles estão naquela fase que nem eles sabem o que eles querem. Então como é que você vai impor regras? Ele sempre pôde e agora não pode. Vai colocar um cadeado na geladeira? O que vai acontecer bem nessa fase que ele está, né, se descobrindo? Então precisa ter um acompanhamento diferente, precisa ter uma ajuda diferente, precisa ter uma
comunicação diferente. Eu tenho todo o atendimento diferenciado, inclusive com gírias. Eu estudo o que eles fazem para eu estar mais próximo da realidade deles. É muito interessante isso, né? Então, eu preciso, quando eu atendo essa idade, até a forma que eu me visto geralmente é diferente se eu consigo me organizar, porque eles se sentem mais próximos, né? A família é tudo nesse caso, né, Joana? Porque vou te exemplificar aqui. Eu tinha tenho uma prima, né? E ela sempre teve um corpo normal, uma pessoa bonita, com corpo até invejável, né? E ela casou com uma pessoa obesa. Ao invés dela emagrecer ele engordou ela. Ela ficou bem obesa e os filhos todos bem obesos. Talvez ali a convivência, o modo como, né, como tudo foi tratado. Tem alguns números trazendo que de 7 a 14% pode ser genética, mas o restante é estar naquele convívio, é viver com aquelas pessoas, é achar normal aquela alimentação. Né? E é muito interessante que quando as pessoas casam, elas começam a conhecer a realidade de uma outra família, porque ela começa a frequentar muito a casa da sogra. E às vezes a família dela era muito saudável e a casa da sogra não tanto, mas ela começa a administrar aquela comida também, ou o inverso, é como se fossem mundos diferentes, realidade, e você vai analisar que aquelas pessoas que comiam extremamente saudáveis não são infelizes, não são tristes, elas viveram e elas cresceram ali. Então, viver naquele meio, com essa característica que a gente tem, eu, por exemplo, sou italiana, né? Então, pães e queijos e massas, né? E aí, meu pai é alemão, né? E aí, na casa da minha oma, até o alface era doce. Imagina isso, tinha duas travessas, do alface salgado e do alface doce. Né? Eu não vejo isso na casa de ninguém, na casa da minha oma tinha. Então, olha como é a cultura. Então, a nossa cultura também, as cucas, os doces, né? Então, eu acho que é bem interessante, já que você trouxe esse assunto, vós que estão vendo seus netos, às vezes os pais não estão enxergando, não estão conseguindo ver uma solução. Os pais tentam, só que é muito difícil do nada mudar. Precisa de ajuda profissional, precisa de dicas, de técnicas, de jeitinhos de como lidar. Então, busca ajuda, não desista. Essa criança precisa, geralmente a mãe ou o pai também, até para ter conhecimento e gerenciar. Então, o que não pode é achar que isso é normal, porque sim, vai sofrer muito, né? Muito bem, são 9h20, a gente tem que ir para o intervalo comercial. Já já eu volto com a Joana Tomil aqui, a gente falando hoje sobre obesidade. 9h20, bom dia. Manchetes da Clube. Oferecimento Sicoob Maxi Crédito. Fique em casa, priorize sua saúde e conte com o app Sicoob para a sua vida financeira. Internet, telefonia e TV por assinatura, é claro, você merece o novo. Liquida E+, MXT Shop. Seu outlet em celulares, TVs, geladeiras e muito mais em Blumenau e Balneário Camboriú. Colina Volkswagen Blumenau. Tudo novo Volkswagen é na Colina, no Trevo do SESI. Manchetes da Clube. As principais notícias do dia para você estar bem informado. Rua do bairro Itopava Norte terá trecho interditado a partir de hoje. É a Rua São Bernardo. Até quarta-feira serão realizados serviços de ampliação da rede coletora de esgoto. A empresa responsável pela concessão está trabalhando na altura do número 293, sempre entre 8 da manhã e 7 da noite. Nesse período, o trecho fica interditado. Motoristas devem utilizar a Rua 7 de Maio como rota alternativa. Em caso de chuva, o serviço pode ser adiado. Ainda não foi liberado trânsito em 2 pistas na ponte Adolfo Conder no sentido centro. Apesar da liberação da nova ponte, a estrutura antiga ainda está em avaliação. Segundo a Secretaria de Infraestrutura de Blumenau, ainda é necessário fazer adequações para liberar a passagem de veículos por 2 pistas. Não há previsão para liberação. Fique acompanhando a nossa programação. Mais notícias a qualquer momento. Que
não gostaria de ter um sorriso para toda a vida? A técnica mais moderna de colocação de implantes está à sua disposição na Oral Brasil, a única clínica que trabalha com anestesia sem agulha. Coloque seus implantes em 24 horas. Volte a sorrir com beleza, segurança e conforto, porque sorrir é bom demais. Conheça a Oral Brasil Implantes, na Alameda Rio Branco, 520 em Blumenau. Ligue agora, 3234-2700, 3234-2700. Procurando as melhores marcas de TV e ainda com os melhores preços? Parece até pegadinha, né? Mas não é. Vem pra Liquida E mais MXT Shop. É mais outlet do que nunca. Smart TV LG LED 49 polegadas, só 12 vezes de R$ 149. Smart TV AOC LED 43 polegadas, só 12 vezes de R$ 124. Ofertas imbatíveis em até 12 vezes sem juros, com 1 ano de garantia. Outlet de verdade é na Liquida E mais MXT Shop, em Blumenau e Balneário Camboriú. No Rei dos Cartuchos você encontra tudo o que precisa em cartuchos, toners e informática. Agora também na Rua 7 de Setembro, 1433, ao lado do Hotel Rimemblau. Ligue 3325-4872 e faça seu pedido. Agora são 9h24, 9h24. A gente fica nas resenhas aqui, né? Eu e a Joana, conversando sobre vários assuntos. Joana, alguns dados importantes aqui. O excesso de peso na infância e na adolescência está associado a um maior risco e início precoce de doenças crônicas como diabetes tipo 2. Isso, eles têm uma dificuldade em relação a muitas comidas prontas, as cantinas da escola, na faculdade também, tudo do mais fácil, né? Hoje tem teoricamente, isso, tá muito fácil, e ele fica assim, o aplicativo, ele fica te atentando, né? Desconto disso, desconto daquilo, rapidinho. Se você comprar esse, ganha aquele. Então, assim, como eu falei no início, o ser humano gosta de ganhar vantagens, uma mulher compra calçados numa promoção sem precisar, a comida também está acontecendo isso. Então, a gente está aí com a televisão fazendo aquela lavagem cerebral, né? Uhum. Então, quais são as indústrias mais fortes hoje? Farmacêutica e alimentícia. Então, é um combinando com o outro. Vamos deixar as pessoas gordinhas para usarem bastante remédio. As pessoas gordinhas, elas tomam muito remédio para dores, para diabetes, para colesterol, pressão alta, doenças crônicas. Então, como que você vai conseguir ajudar uma criança e uma adolescência que já começou com esses hábitos, né? E aí, em relação, já que a gente vai falar sobre limitação, as limitações que eles têm na escola, que eles têm na faculdade, que eles têm inclusive no trabalho, de se inserir no mercado, de conseguir o primeiro... Já é difícil conseguir o primeiro emprego, não é? Porque você não tem experiência. Você imagina estando em sobrepeso e obesidade, que é um dos quesitos primários de não contratar. Porque vai faltar, porque é letárgico, porque o poder de decisão é menor, porque tem problemas emocionais. Geralmente a obesidade está associada com problemas emocionais, então ansiedade, estresse, ociosidade. Imagina, então, como é que vai ficar essa situação? E em relação à escola, como eu comentei, de uniformes, mas principalmente as crianças e os adolescentes querem ser iguais aos outros. Eu tenho um filho ruivo, né? Então eu já preparei ele para tudo quanto era sarrinho e brincadeira, porque eles não querem ser um diferente do outro, desde a cor do cabelo até a altura, quem é muito alto em relação ao outro, quem é muito baixo em relação ao outro, e principalmente quem é gordinho. Então hoje eu olho as minhas fotos da minha adolescência, eu não me acho eu era gordinha, é claro, mas eu me sentia uma obesa de tanto que eu sofria, entende? Eu imaginava assim que eu era uma baleia. Quando eu olho hoje as minhas fotos, eu era grande. Assim, um pouquinho acima, mas grande, forte, sempre fui grande. Então, tu imagina como que eles não sofrem a exclusão em tudo, em relação a fazer trabalhos, na atividade física, em amizades, em rodinhas, e é onde as crianças, como você leu até ali, elas acabam parando de estudar em função disso. Por que elas vão para um ambiente que cobra, que exige, que tem nota e ainda é excluído?
Pois é, a obesidade na infância e adolescência tem consequências psicossociais adversas e reduz o nível de escolaridade. Até isso. Isso mesmo. Exatamente. E aí é onde as famílias acabam se preocupando. Então, imagina você hoje está agindo com indiferença e o teu filho está acima do peso. Depois você está preocupado que ele tem problemas emocionais. Depois você vai se preocupar porque ele não consegue um emprego. Depois porque ele parou a escola. Você entende que acarreta? Então, será que não vale a pena procurar uma ajuda, um tratamento que já foi desenhado para isso? Dá um pouco de trabalho? Claro, tudo dá trabalho na nossa vida. Mas resolve isso já na raiz. Resolve agora. E o melhor disso é que o nosso tratamento ele não é apenas para criança ou para adolescente, ele é para a família, ele envolve a família inteira. Porque as pessoas se conscientizam, começam a querer ajudar, a estimular, a incentivar, quando vê já está ali. E já está todo mundo comendo melhor e comendo saudável. E uma coisa é fato. Palavras motivam, mas são os exemplos que arrastam. Então, mãe, gente, se você está escondendo chocolate, comendo à noite depois que seu filho vai dormir, não é isso que a gente deve fazer, né? Se a gente abre a geladeira, abre as portinhas, cheio de bolacha, como é que essa criança vai lidar com isso? Ele não tem controle. Se nós adultos não temos, como é que a gente vai ter controle emocional de ver um refrigerante aberto na geladeira e não tomar? Né? Esses sucos de caixinha, que é um problema sério ali, que está todo mundo tomando, achando que é a coisa mais saudável, sucos de pacotinho, diet, light, enfim. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado. Então, as limitações são muito grandes e, principalmente, o preconceito em relação aos adolescentes e às crianças. E em relação aos adultos, que é o que eu vinha também comentar hoje, o que a gente pode falar de limitações físicas dos adultos? Né? Então, a gente tem ali postura sempre curvada. Os adolescentes também, eles estão justamente em crescimento. Então, cansado, letárgico, pesado, não consegue levantar aquele ombro. Isso já dá problemas ortopédicos muito grandes, né? Pessoas estão muito acima do peso e adolescentes também já acontece, num índice um pouco menor, incontinência urinária, perda de urina, e aí faz tratamento, pesquisa vai atrás, aí não é o peso. E quantos problemas você tem que você pesquisa e os médicos dizem que é o peso, mas você não acredita, você quer achar outro dono daquela outra causa, vamos dizer assim, né? Limitações nos movimentos, então em relação à agilidade, a colocar os calçados, andar devagar, dores, cansaços, muitas pessoas roncam. E aí, adolescentes roncam, sim, e eles não querem viajar com os colegas, eles não querem dormir na casa do amigo, porque ele ronca, ele tem vergonha. E o ronco é muito rápido, assim, ó, no início do teu tratamento ele já diminui muito, sabe? Então é interessante. A possibilidade é muito maior de dar problemas ao subir escadas. Tem muitas pessoas que estão acima do peso, senhores que estão nos ouvindo aqui, fazendo a sua limpeza em casa. Aquela escada normal de limpeza, de subir no armário em cima, não sobe, não limpa. Não limpa não porque não quero limpar, porque tem limitação em relação a subir uma escada. Está esperando alguém para fazer aquilo ali. Joana, nem sempre o mais indicado é a bariátrica. O mais indicado é se cuidar, né? Eu sou exemplo disso. A bariátrica, ela faz uma cirurgia no teu estômago, né? Mas vamos lá. Aquele assunto bem antigo, cabeça magra, corpo magro. Então, eu fiz a bariátrica, voltei a engordar. Hoje, 30% dos meus pacientes são bariátricos que voltaram a engordar. Dei alta semana passada para 3 pessoas que fizeram bariátrica, voltaram a engordar e agora sim. E eu pergunto, é interessante, até vou trazer uma curiosidade, eu perguntei para as 3 pessoas a semana passada, antes de fazer a bariátrica, qual foi o comportamento dela os 2 dias antes da bariátrica? Todas foram se despedir. Foram no restaurante que mais gostava e comeram tudo que podia, porque de agora em diante eu não vou poder mais, certo? E em relação ao comportamento, quando começou a fazer o meu tratamento, fez a consulta na clínica e até começar o tratamento, leva ali 3, 4 dias, emagreceu 2 a 3 quilos. Do jeitinho que a pessoa consegue, só com estímulo, com incentivo da consulta, só de saber o que vai acontecer. Tu entende que é uma pessoa que está sendo preparada para mudar? Já no comportamento, eu achei muito interessante isso, né? E eu fui uma que saí de Blumenau a Balneário para me despedir do restaurante que eu mais gostava quando eu fiz a bariátrica. Então, eu sempre falo assim muito, assim, acho que as pessoas se conectam muito com o nosso tratamento e tem esse resultado, e esse sucesso todo hoje em Blumenau, porque eu ajudo as pessoas baseado naquilo tudo que eu já passei. Sim, é um método, dá certo, é um dos únicos que tem artigo científico, tem comprovação hoje no Brasil, não é nada da moda, funciona mesmo, e o maior trabalho que a gente tem, que é muito bonito, é que as pessoas não voltam a engordar, e é a
nossa maior dificuldade hoje, né? Todo mundo dá um jeito para emagrecer, né? Nem todo mundo, mas a grande maioria. O problema não está no emagrecimento só, está realmente na manutenção. E em relação à parte comportamental, então as pessoas têm muitas dificuldades, assim, imagina uma pessoa querendo fazer uma reeducação alimentar sozinha e indo para academia, ela já sente vergonha de ir à academia. Parece que as pessoas estão só te observando num restaurante, numa academia, entrando no elevador, né? Aquele pré-julgamento que às vezes é verdade e às vezes não, às vezes a pessoa acha que isso está acontecendo. Então, isso também acontece muito. As empresas de aviação, de ônibus, os restaurantes estão querendo até criar uma estrutura, mas ela não acontece, ela não atende a todos, entende? Então, as pessoas se sentem discriminadas nesses locais também, porque tudo é apertado, tudo, né? Quantas profissões as pessoas hoje, muitas pessoas sentadas, e elas têm dificuldade justamente de estar ali com dores de lombar, queimação de quadril, problema de desequilíbrios, quedas, quantas coisas podem acontecer, né? Com certeza. Bom, são 9h33, chegamos ao final do quadro aqui. Olá, bom dia, Diel e Joana, estou ligadinho em vocês, Helenir da Vila Itopava, essa você conhece também? Conheço muito bem. Olha, eu conheço, é interessante porque eu sou muito próxima dos pacientes, né? Eu acompanho, tanto que a gente tem hoje fila de espera na clínica, claro que os ouvintes da rádio a gente sempre tem um horário diferenciado lá na clínica, mas a gente tem fila de espera por quê? Porque eu não atendo um grande volume de pacientes, eu atendo uma quantidade passível de eu poder dar aquele acompanhamento que as pessoas realmente precisam. Na clínica, os nossos clientes, os nossos pacientes não são números, são pessoas, são histórias, eu conheço as famílias, eu sei as dores, o que eles estão buscando, né? Certeza. E o interessante... Onde fica a clínica? Então vamos lá. Então, gente, aproveitem essa promoção que a gente está colocando na rádio da Sessão Redux, ela ainda está vigente, eu acredito que ela vai ficar acredito que uma semana, eu tenho que ver com a coordenação da clínica, então você faz um detox diferenciado. E interessante nós precisamos desintoxicar o corpo para começar o emagrecimento. Então, se você quer fazer na sua casa sozinho, ou se você quer fazer na nossa clínica, independente disso, faça essa sessão Redux. É uma sessão que vai desintoxicar. Então, são argilas, são produtos, são ativos que você vai passar no corpo todo. Ali já tem clientes que emagrecem de 300 gramas a 3 quilos, só com um procedimento, né? Para te ver o nível de intoxicação que esse corpo tá. A gente faz esse detox, a pessoa ganha 2 cápsulas para desintoxicar de dentro para fora também. Ela vai fazer um laser que já tem artigos científicos comprovando que auxilia no emagrecimento. Vai ganhar uma consultoria de emagrecimento, então muitas orientações de o que aconteceu, por que não consegue ter bons resultados, o que a gente pode modificar ali, e um exame de bioimpedância capaz de identificar qual é a idade biológica do seu corpo hoje, como que está a tua composição corporal, como que está a sua gordura. Isso tudo, gente, passa de R$300 só o procedimento, eu nem estou falando da consultoria. E esse procedimento a gente está ofertando na rádio por R$169. Então, é a vantagem que eu estou criando para a pessoa dar um passo e buscar ajuda, né? Joana, eu quero que a minha filha indica para ela, orienta para ela, vai lá na clínica, pega um voucher, dá de presente. Isso sim é um presente. Querer que a sua filha, que a sua mãe viva mais tempo e com saúde, não numa cama dependente, é um presente da vida. É um presente. O Dia das Mães, eu dei uma consulta com um médico muito importante para minha mãe. A minha mãe olhou para mim e disse, nossa, eu não imaginava esse presente. Por quê? Eu falei para ela, sabe por quê? Porque eu quero que você viva muitos anos ao meu lado. Então, assim, às vezes a pessoa está acima do peso, ela não sabe onde buscar, o que fazer, por onde começar, ela precisa de ajuda. Se o teu marido está gordinho, você é responsável por ajudar ele. Você não pode deixar ele se acomodar, você precisa ficar chamando a atenção dele, buscando, mas assim, não brigando e criticando, porque se ele soubesse, ele já tinha resolvido isso. Você precisa criar um estímulo, uma ajuda e dar uma solução para ele. Então, a clínica fica na rua Vitor Conder, número 214, no bairro Vitor Conder, uma rua transversal ali, a rua da Sênior mesmo, né? Uma transversal da rua São Paulo. Tem ali 3 andares de clínica, mais de 60 profissionais esperando vocês para todas as áreas da saúde, e tem o setor do emagrecimento, que é a Valora, que é onde eu desempenho o meu trabalho. E quero convidar todos, liga para a clínica no 3322-2893, agenda sua sessão Redux por R$169, receba todas essas orientações, esses benefícios, já deixa o seu corpo muito mais bonito, né? Mais saudável, inclusive, só em uma sessão já tem uma ajuda sim,
né? E principalmente as orientações. E não permitam que você esteja vivendo uma vida limitada, muito aquém do que você desejou, com falta de energia, fôlego, disposição, né? Tem tantas pessoas lutando para viver mais 2 semanas na UTI, num hospital, e a gente está aqui rasgando os nossos dias, vivendo de qualquer jeito, né? Acho que isso é bem importante a gente refletir, né? Certo. Muito obrigado mais uma vez, Joana. Volta na semana que vem, a partir das 9 da manhã, com o quadro... Qual que é o nome do quadro? Já é segunda-feira, gente. Vamos dar um passo. Vamos dar um passo, porque Sem eu tenho... desculpas que já é segunda. Tenho certeza que essa semana você conquista o que você tanto quer, ou seja, buscar uma ajuda, querer algo. Não deixe o emagrecimento no seu sonho. Transforma numa meta que, em 60 dias você pode estar 15 quilos mais leve. Olha que resultado incrível. Não deixa para o ano que vem o que você pode fazer esse ano. Muito bem, 9h37, a gente vai para o intervalo comercial. Já já a gente volta aqui com a sequência do Show da Manhã. Rádio Clube. Uma nova etapa na história do cemitério e crematório São José. Agora os blumenauenses podem contar com um novo espaço para resguardar as memórias dos seus entes queridos. É na rua Bernardino José de Oliveira, no bairro